Hoje nós começamos uma trajetória de estudos no livro de Atos e eu queria mesmo que você se envolvesse nesse livro, nesses próximos meses, junto conosco. Creio que será uma aventura maravilhosa percorrer as páginas desse livro, esses 28 capítulos aqui do livro de Atos, e descobrirmos tanta coisa que aconteceu lá 2000 anos atrás e que continua acontecendo hoje entre nós. Esse é o meu desafio para você e para cada um de nós. Você deve ter recebido aí um pequeno guia de estudo para te ajudar, que nós vamos providenciar cada domingo. Também vou conversar com o Alexandre depois para ver se colocamos na internet de alguma maneira, tanto em português quanto em inglês, para que você possa individualmente, como família, mas também no seu pequeno grupo. E aliás, se você não tem um pequeno grupo na sua casa, gostaria de participar de um pequeno grupo, por favor, fale com o pastor Pedro, ele está logo ali, procura ele hoje e diga assim: eu gostaria de fazer parte de um pequeno grupo, estudar a Bíblia, fazer amigos, crescer na fé, não é? Essa é a oportunidade maravilhosa que você tem. Eu quero dizer de antemão que não pretendo entrar minuciosamente em cada detalhe do livro de Atos nesses próximos meses. Pelo contrário, considerando o momento que a nossa igreja vive, um momento de transição, um momento de unificação de duas igrejas, a canadense e a brasileira, e também não apenas isso, considerando o momento que este país vive e que nós estamos aqui neste país. O que é que o livro de Atos pode, de maneira prática, nos elucidar a mente, nos guiar neste período tão delicado, para que a nossa geração não passe aqui em vão? Que não sejamos apenas espectadores da palavra de Deus, mas muito pelo contrário, que possamos, tendo o testemunho, tendo o encorajamento das Escrituras e de toda a história da igreja, nesses últimos 2000 anos, possamos de verdade arregaçar a manga e ser aquele cristão que Deus deseja que eu e você sejamos. Assim é que eu espero que os irmãos também tenham esse coração disposto, disponível a compreender esses grandes temas que passam pela igreja nesses últimos 2000 anos e possamos aprender, ser consolados e também encontrar encorajamento para sermos a igreja que tem que ser. Este é um livro que ele tem tanto história quanto teologia. É um livro misto, não é? Quando você pega um livro como o livro de Efésios ou Romanos, por exemplo, Gálatas, basicamente são livros de teologia, de doutrina, que realmente nos ensinam. O livro de Atos é um livro, assim como os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João, eles são livros que misturam teologia, doutrina de ensinamento que se aplica a nós hoje, mas também ele se aplica, ele passa por momentos históricos, ele conta acontecimentos, por isso o nome, coisas que acontecem, Atos. Pensa nesse nome, Atos, que senão um relato de alguma coisa que aconteceu, não é? E como nós podemos usar este relato, estas coisas que a história nos apresenta e aplicarmos para os nossos dias de hoje. A eclesiologia. Eclesiologia é um termo técnico que você aprende num seminário, por exemplo. A eclesiologia, o estudo da igreja, é que nós vemos claramente no livro de Atos e que nós podemos aprender tanto. Ore pela nossa igreja nesses meses. Ore por mim nesses meses. Ore pelos pastores da igreja, pelos líderes da igreja, para que de fato possamos passar bem esses próximos meses, sendo encorajados com esta palavra que está no livro de Atos. Então eu queria ler o primeiro capítulo de Atos, capítulo 1, até o versículo 11, que na minha tradução diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Teófilo é o nome de uma pessoa, muito provavelmente, alguns historiadores acham que poderia ser a igreja, talvez geral, não é? Mas muito provavelmente seja de fato uma pessoa chamada Teófilo. O nome Teófilo é uma junção de duas palavras, Theo, que é Deus, e Filéu, que é amado, amigo, não é? Então, amado de Deus é o nome deste homem chamado
chamado Teófilo, pelo linguajar rebuscado, clássico, usado aqui no livro de Atos e também no Evangelho de Lucas, que difere dos demais evangelhos, dá para perceber que este homem Teófilo era alguém de posse, alguém provavelmente rico, uma pessoa que tinha alguma influência, principalmente dentro do governo, porque as palavras usadas, selecionadas, escolhidas através deste livro, são palavras que denotam alguém falando com respeito a uma autoridade, alguém de influência. Paulo, quando está diante de Festos ou de Félix, lá adiante, você percebe como Lucas é tão cauteloso de explicar como Paulo se portou diante de uma autoridade romana, por exemplo, e Lucas faz questão de dizer isso. Aliás, Lucas é tido historicamente como o autor do livro de Atos, o mesmo Lucas do Evangelho de Lucas. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas, escrito pelo mesmo homem que escreveu o livro de Atos. Somando-se o livro de Atos e o livro de Lucas, talvez Lucas seja a pessoa que quantitativamente mais escreveu na Bíblia. Ninguém escreveu mais do que Lucas, se você considerar todos os versículos e as palavras, a quantidade. Não escreveu mais cartas, por exemplo, do que o apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas que nós temos, talvez mais do que isso, mas temos 13 dessas cartas que Paulo escreveu, mas algumas delas menores, somando-se menos do que esses 2 livros de Lucas. Mas Lucas escreve e diz: eu te escrevi um primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas. E ele diz assim: eu te escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Eu já escrevi isso para você, ele disse. Eu já disse que depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele deu mandamento aos apóstolos através do Espírito Santo. E então foi elevado às alturas, foi assunto aos céus. A estes também, depois de ter padecido, a estes discípulos, depois de ter Jesus morrido na cruz, se apresentou vivo. Muito claro isso. Ele não se apresentou como acreditavam muitos e alguns ainda, que Jesus era apenas um espírito, que talvez não tivesse morrido, não é? Mas está dizendo, vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, Lucas de novo está dando evidência de que Jesus era um homem que estava vivo, sentou-se com eles, falou com eles, comeu com eles, e comendo com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, não saiam daí, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Vocês já ouviram eu falar da promessa, agora esperem que a promessa vai acontecer. Porque João Batista, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus está dizendo, logo que eu subir ao céu, logo em seguida, vocês serão batizados no Espírito Santo. Ele está dizendo. Então, essa é uma palavra que liga um verso no outro, na sequência. Então, os que estavam reunidos, os discípulos, perguntaram a Jesus: Senhor, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus falou: eu vou dar uma promessa para vocês. Eles entenderam a restauração de Israel. Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas. Ele usa 2 palavras diferentes. A palavra tempo é a palavra cronos, que é uma palavra de contagem que vai, que caminha, não necessariamente tem um fim, talvez dando a ideia de um tempo mais eterno. E a palavra épocas, a palavra kairos, é uma estação, uma época, um parênteses na sua vida. Você tem parênteses, estações, épocas na sua vida. E ele diz, não compete a vocês saber os tempos e as estações que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Está na mão do Pai. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria,
até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, aos olhos deles, e uma nuvem o encobriu. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, imagina você lá nesse momento, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado dos discípulos e disseram: varões galileus, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, virá do mesmo modo que o vistes subir. Meus irmãos, esse texto é um texto extraordinário, tão conhecido dentro da história da igreja. Tanta coisa pode ser dito aqui, não é? Mas o que será que nós podemos hoje, esta noite, tirar para nós nesses próximos minutos? O texto que eu estou escolhendo e o tema que eu escolhi, chamados para ser testemunhas desta noite, tem a ver exatamente com esta história da igreja, a eclesiologia que eu disse no início. Eu não quero ser muito técnico com vocês, mas eu pretendo de alguma maneira incluir vocês dentro desse meu pensamento de igreja. A palavra igreja, que nós conhecemos tão bem no português, ela é no grego do Novo Testamento uma palavra eclesia. Eclesia. E esta palavra eclesia aparece 110 vezes no Novo Testamento. 110 vezes. Dessas 110 vezes, essa palavra eclesia, ela quer simplesmente significar uma reunião. Alguém foi chamado para uma reunião. O povo, por exemplo, se eclesiosou, que tal o verbo? O povo se reuniu em Jerusalém para matar Paulo, o apóstolo. O texto de Lucas diz que o soldado romano ficou com medo que Paulo fosse ser dilacerado pela multidão. A multidão se igrejou para matar Paulo. Então não tem nada a ver com igreja. Apenas uma palavra que significa que eles se reuniram, foram chamados, convocados para uma reunião. Sobraram então 5 palavras, 105 palavras. Dessas 105 vezes a palavra eclesia quer dizer igreja universal. Em Mateus capítulo 18, por exemplo, Jesus diz assim: eu vou fundar a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra ali, igreja, não é a First Evangelical Free Church, não é a igreja brasileira. A palavra igreja ali é a igreja de Jesus, de todos os tempos, de todos os lugares, de todos os países. É a igreja universal de Jesus que se espalha por todos os lugares. É o que se chama, no latim, a igreja católica. Esta ideia de universo, essa ideia de que em todo lugar existe a igreja de Deus. 100 vezes a palavra eclesia, ela significa a igreja local, a igreja que se reúne na sua casa, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto. 100 vezes. Você percebe a importância de uma comunidade, a importância de sermos de verdade uma família que se conhece, que se ama, que se cuida. 100 vezes a ênfase bíblica é de que sejamos uma família cristã, uma comunidade, que a Bíblia chama de uma koinonia. Koinonia você não consegue ser uma koinonia com 1 milhão de pessoas que moram em Calgary. A ideia vinculada à eclesia e koinonia de uma igreja de comunidade é que koinonia quer dizer que as pessoas têm tudo em comum. Nós ainda vamos falar sobre isso. E você não consegue ter tudo em comum com 1 milhão de habitantes da cidade de Calgary. Você precisa de uma família palpável, mensurável, para você caminhar. Mas esta palavra, eclesia, ela nasce de uma outra palavra grega chamada kaleo. Você pega a palavra eclesia, dentro da palavra eclesia tem a raiz da palavra eclesia, kaleo. E kaleo significa chamado para alguma coisa. Você foi chamado para alguma coisa. E esta ideia tem que sempre estar dentro de nós que somos igreja.
porque nós somos chamados para alguma coisa. Sempre a Bíblia, ela está dizendo nesse sentido, como Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículos 10, 11, 12, 13, ele diz, vocês foram chamados, a palavra grega é kaleo, vocês foram chamados, transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado. Então você foi chamado de lá para cá, você foi chamado para alguma coisa. E a ideia de igreja, longe de ser um prédio, um edifício, ou alguma coisa que nós fazemos, a ideia é que você foi chamado de um lugar para outro. Esta é a grande questão do que se diz respeito à igreja, que você fazia parte de uma história e Deus te tirou de lá e te trouxe para uma outra história. Isto é ser igreja. E quando nós pensamos nisso, me vem à mente necessariamente, se este livro é um livro eclesiológico que fala da igreja, da história da igreja, qual o papel da igreja então no livro de Atos e qual o papel da igreja no ano 1000, no ano 800, no ano de escuridão na Europa, por exemplo, no ano 1500 da Reforma, aliás, o ano que vem são 500 anos da Reforma Protestante. Você pense nessas coisas, qual é o papel da igreja hoje? O que é que você, como igreja, tem que viver hoje? É a pergunta do livro de Atos. E eu digo isso por quê? Porque eu acredito, meus irmãos, que o livro de Atos é uma continuação que precisa ser continuada. Eu vou repetir, o livro de Atos é uma continuação que precisa ser continuada. O livro de Atos vai dizer que Jesus começou a fazer alguma coisa, e no livro de Lucas. No livro de Atos, ele continuou, Lucas escreve o livro de Atos, provavelmente o livro de Lucas, ele escreveu entre o ano 60 e 70. O livro de Atos, ele escreveu provavelmente entre o ano 80 e 90. Então Lucas escreve um livro, 10, 15 anos depois ele escreve um outro livro, e no primeiro livro ele diz assim, ó amado Teófilo, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, você vê uma palavra de governo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Esse é Lucas, Lucas capítulo 1. E aí, Atos capítulo 1, o primeiro versículo, ele diz assim, eu, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer. E está aí a chave para você entender o livro de Atos. Jesus começou a fazer alguma coisa em Lucas. Agora, em Atos, se ele começou lá, em Lucas, ele continua. E a minha palavra hoje para os irmãos é que se Jesus começou a sua missão no livro de Lucas, e ele continuou no livro de Atos, é que ele deve continuar hoje. A mesma história da igreja, nós não aparecemos do nada, simplesmente um dia passamos a existir. A igreja existe há 2000 anos, numa sequência de história, de fatos, de heróis, obedientes e fiéis ao Senhor Jesus Cristo. É uma continuação. Uma prova disso, meus irmãos, é que quando você analisa o livro de Atos, você percebe por todo o livro de Atos, Jesus em ação. Você sabe que esse título que nós temos, que foi colocado talvez no século 4 ou 5, Atos dos Apóstolos, não é? Talvez a sua Bíblia está dizendo isso, Atos dos Apóstolos. Qual um relato do que aconteceu com os apóstolos, o que os apóstolos fizeram. Ele não está errado no sentido de que fisicamente, carnalmente, é os apóstolos que estavam fazendo. Mas nunca foi, historicamente na igreja, essa ideia de que eles faziam por si só. E que ninguém mais estava fazendo mais nada, a não ser Jesus Cristo. A igreja precisa voltar à pessoa de Jesus. Às vezes, tantas vezes, nós nos equivocamos e nós anunciamos qualquer outra mensagem que não seja Jesus Cristo. E nós precisamos ter certeza que entre nós, fielmente cumprindo e continuando a história de Jesus, nós continuamos a trazer as pessoas para Jesus Cristo. Nós anunciamos Jesus. Veja, por exemplo, em Atos capítulo 2, 47, a palavra Senhor, Kyrios, usada apenas para Jesus no Novo Testamento. O Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos.
Não eram os apóstolos que estavam acrescentando. Não eram os atos milagrosos que estavam apresentando, ou as profecias. O texto vai dizer, poderia ter sido o Espírito Santo, o Deus Pai. Porque adiante existem textos paralelos. O Senhor Jesus é que cuidava e adicionava para a sua igreja. A igreja foi dada pelo Pai a Jesus. O apóstolo Paulo diz em Colossenses que Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é dele, ele determina o andamento da igreja. É ele. O próprio Espírito, a Bíblia diz que é o Espírito de Jesus. Precisamos fazer esta mudança de novo. Eu não sei aonde foi que perdemos a linha da história, que talvez com muita boa intenção deixamos de anunciar a mesma mensagem que recebemos, que é Jesus Cristo. Eu, quando estive entre vós, o apóstolo Paulo diz, preguei a não ser outra coisa senão Jesus Cristo e este crucificado. É a mensagem que sempre foi falada, dita pela igreja, em 2000 anos. A igreja precisa retomar isso. Você sabe que aqui em Ontario tem uma cidadezinha chamada London, aliás, muito bonitinha a cidade. Essa cidade chamada London tem uma igreja lá, e você já talvez tenha visto isso. E esta igreja tem uma pastora, é uma igreja chamada United Church. Tem uma pastora, e a pastora, ela é pastora da igreja, e ela acredita que não existe Deus. Não existe Deus. Aí você pergunta para ela, o que você é o pastor, você faz o quê? Aqui a gente conversa dos filhos, da vida, da saúde, da política, do governo. A gente faz as pessoas se sentirem bem, ela disse. A pessoa vem aqui querendo uma coisa, eu falo, eu te dou, fica à vontade, relaxa. Veja, Atos capítulo 11, 21. A mão do Senhor estava com eles. É o Senhor. Atos 16, 14. O Senhor abriu o seu coração. É Lídia, quando Paulo está evangelizando Lídia. É Jesus que abriu o coração desta mulher para a mensagem de Paulo. Atos capítulo 23. O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse a Paulo, coragem. Esse é Jesus falando com Paulo, coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você também vai lá falar de mim em Roma. É Jesus no controle, é Jesus, o mesmo Jesus que estava em controle da situação no livro de Lucas, é o mesmo Jesus que estava no controle da situação no livro de Atos. Veja, esse texto é extraordinário. Aqui é um texto que mudou a história para muitos de nós, não é? Atos capítulo 9, quando o apóstolo Paulo se converte. Este homem que era o perseguidor da igreja. Ele escreve em Filipenses, ele diz assim, eu de todos os pecadores, eu sou o principal pecador, porque eu persegui a igreja de Jesus Cristo. Muitos que foram presos, encarcerados e até perderam a vida, como o próprio Estevão, foram encarcerados e perderam a vida porque Paulo julgou que eles deveriam morrer. Isto antes de conhecer a Jesus. Era um homem que respirava ameaças de morte contra a igreja, ele diz. Ele mesmo diz isso. Ele odiava Jesus e a igreja. Até Atos capítulo 9. Quando ele se encontrou com Jesus irresistível. Paulo achava que era forte. Paulo achava que estava em controle da situação. Ele achava que ele era o tal. Até que ele se encontrou com alguém muito maior e muito mais forte que ele. Irresistível, que ele não teve outra opção. Ele vai dizer isso adiante em Coríntios capítulo 5. Ele diz, eu não tenho opção, senão te amar, porque o teu amor me constrange. Eu não tenho o que fazer. Paulo, ele vai atrás, talvez ele resgata na sua mente o profeta Jeremias, que diz, seduziste-me, Senhor. Eu fui seduzido pelo Senhor. O Senhor me envolveu com laços de amor, diz o profeta Miqueias. O Senhor me envolveu, Oséias diz, e me trouxe, eu não tinha o que fazer. Eu fui amarrado pelo teu amor, fui seduzido pelo Senhor, eu não tinha mais opção, aqui estou totalmente rendido ao Senhor. Isso é Atos capítulo 9. Quando Paulo andando, indo para Damasco, em busca da perseguição da igreja, ele diz, ele ouve Jesus Cristo, ele cai, o texto não diz que ele cai do cavalo, aliás, ele diz só que ele cai, não é? Ele cai e aquela voz vem, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Paulo diz, me? Mas quem é que é o senhor? Eu estou perseguindo é Estevão, é Pedro, é João, é Ananias. Eu estou perseguindo essa turma aí que se diz cristão. Não.
Sou eu. Porque você me persegue. Quem é o Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus. Sou eu. Você estava olhando para Pedro? Mas era eu. Você estava olhando para Estevão naquele dia que aquele jovem Estevão estava falando efusivamente a respeito de mim, e você mesmo autorizou que as pessoas pegassem pedra e matassem Estevão a pedrada. Você lembra disso em Atos capítulo 7? Lembro, pois é, era eu, não era Estevão. Sou eu. Eu. O Senhor, então, chamou Paulo, né, e levou, você vai para a cidade e tal, e o Senhor chamou Ananias, é Jesus que chama Ananias, é Jesus que diz: Ananias, você vai até a casa de Saulo, de Judas, onde Saulo está, você vai orar por ele. Ananias diz: Senhor, eu estou com medo, este homem é perigoso, ele anda matando e perseguindo todo mundo. Vai, a igreja é minha, eu sou o Senhor da igreja, você é meu, você me pertence, você vai. Ananias vai. É Jesus em controle. Ele encontra Saulo, ele manda Saulo para a casa de Judas, ele encontra Ananias, ele manda Ananias para a casa de Judas, ele diz: você ore por ele, porque eu sou o Senhor, e ele vai ver o quanto é difícil seguir o meu nome. Isso é Jesus em absoluto controle da sua igreja. Então o livro de Atos, eu estou querendo dizer, não é que vem Jesus, nasce de Maria, virgem, fica bebezinho, com 5 anos foge para o Egito, aí depois volta quando Herodes morre, aí ele cresce, com 12 anos vai no templo, e aí ele vai lá no templo e fala para os doutores da lei, aí Jesus volta, desaparece, com 30 anos ele volta, faz um milagre num casamento em Caná da Galileia, e depois desse milagre ele passa entre 3 e 3 anos e meio, falando, fazendo milagres, anunciando, fazendo profecias, curando, e depois ele é crucificado, passa 40 dias e vai embora para o céu, e pum! E aí acontece o quê? Aí os apóstolos entram em ação, aí o Espírito Santo entra em ação, e aí Jesus fala: bom, agora acabou, eu vou esperar. O livro de Atos é uma continuação lógica, normal da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o segundo Deus da Trindade. Este é o Deus que está em controle do livro de Atos. É a igreja de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja. O apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 20 que Ele comprou a igreja com um preço muito caro. Ele não vai distribuir isso com ninguém. É dele a igreja de Jesus Cristo. Nós temos que lembrar disso. Esta é uma igreja de Cristo. Eu e você precisamos ter isso muito sério em nossa mente. Os apóstolos aprenderam isso. Veja que, inclusive, a mensagem, o tema que Jesus mais falou nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foi o tema do reino de Deus. O tema que Jesus mais discutiu foi o reino de Deus. Quando você pensa em reino, você pensa num rei. Quando você pensa em reino, você pensa num governo. Você pensa num cabeça que governa, você pensa numa extensão em que o reino de Deus chegou até aqui, conquistou, cresceu. Este é o alvo de Jesus Cristo, conquistar o reino. Isto é a mensagem de Jesus Cristo. Você pega todo o livro de Atos. Se você procurar uma concordância bíblica, especialmente um léxico do grego, que tem mais fidelidade do que o português, o inglês ou qualquer outra língua, você vai ver aí número de vezes que a palavra reino aparece no livro de Atos. Porque os discípulos entenderam que Jesus tinha uma mensagem, o reino de Deus. E qual foi a mensagem do livro de Atos por todos os 28 capítulos? O reino de Deus. Eu não sei o que mais estamos pregando, mas é a conquista do reino de Deus é que está interessado em Jesus. O capítulo 1, versículo 3, Jesus morreu. Veja bem, ele passou 3 anos falando do reino. Ele morre, ressuscita e fica 40 dias. Imagina você o seguinte: você tem que ir embora. E aí você tem que ir embora e você só tem 1 hora para conversar com alguém. É a última conversa que você vai ter para alguém. Você ia falar sobre o quê? Vou falar de emprego, da política, de como a economia não está boa, sei lá, da minha profissão, do meu casamento, sei lá. Jesus, ele tinha 40 dias, e o texto diz que em 40 dias, capítulo 1, versículo 3, ele falou sobre o reino. Esse é o assunto que está no coração de Jesus, o cabeça da igreja. A conquista, a expansão
do reino de Deus. Aí você pega Filipe, capítulo 8, versículo 12, lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Paulo, por 3 meses, argumentou convincentemente acerca do reino. Capítulo 20, versículo 25, por 3 anos, Paulo passou pregando o reino. 28, 23, em Roma, Paulo, desde a manhã até a tarde. Eu fico pensando assim, às vezes eu subo aqui, eu, pastor Pedro, pastor Paulo, pastor Alexandre, Paulo e Pedro. Desculpa, pastor Alexandre. A gente passa aqui e a gente prega pouco, né? Eu prego no máximo 15 minutos. E aí a turma já cansa. Aqui Paulo, ele pregava de manhã até a tarde. E ele dava explicações e testemunho do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus Cristo. É o que saía da boca de Paulo. O coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Na prisão em Roma, por 2 anos, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. É isso. Essa é a mensagem, é a igreja dizendo, sabe o que na sua vida? O reino precisa chegar. Sabe no seu casamento que não está legal? O reino precisa alcançar aí. O dia que o reino chegar aí, nas suas finanças mesmo, e você souber que tem um Senhor dentro deste reino, um Deus que manda e comanda, vai ser diferente para você. Enquanto o reino chegar parcialmente, uma sombra do reino chegou, mais ou menos como eu estou fazendo uma sombra aqui agora, difícil explicar. Só uma sombra do reino chegando aqui é uma coisa. Outra coisa é quando o reino chegar aí em você. E o seu namoro, essas estatísticas que o Maurício mostrou agora aqui, a respeito de pornografia, por exemplo. Sabe quando o reino chegar aí na sua vida, e você de fato falar assim, o reino tem um rei. Alguém precisa dar aumento para o pastor Alexandre. O reino tem um rei. O reino tem um rei. Então, quando na sua vida chegar aí um rei, e o rei manda, e quem é sábio, obedece. Esse rei amoroso, esse rei cheio de graça e poder, que te ama, que morreu por você, ele quer ser o rei da sua vida. Quando o reino se estica, o reino se estica. Quando diz o profeta Isaías, alarga as fronteiras da tenda, o reino vai chegando um pouquinho mais, até que o reino toma total conta de mim e diz assim, eu sou apenas um servo deste reino. Eu tenho um rei sobre a minha vida, eu sou dele, ele diz, eu faço. Esta é a mensagem. Mas sabe que às vezes nós nos confundimos, somos humanos. Às vezes a igreja manda mensagens mistas. A igreja que deveria falar do reino, fala de algumas outras coisas, algumas outras prioridades que não são reino. Nós precisamos tomar cuidado para isso. É muito sério. Veja que os discípulos, por exemplo, segue aqui a linha de pensamento. Apareceu-lhe Jesus falando acerca do reino de Deus e deu-lhes uma ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, que dentro de poucos dias, vocês serão batizados no Espírito Santo. Então os discípulos se reuniram ao redor de Jesus, perguntaram para ele, Senhor, o que o Senhor está falando aí, que a gente vai receber uma promessa do Pai, é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Isso é muito parecido com a história no caminho de Emaús, quando aqueles 2 discípulos encontraram com Jesus e eles tinham uma coisa em mente só. Puxa, Jesus morreu, agora acabou tudo, a gente estava com esperança que Jesus ia restaurar o reino de Israel. Quem ia estar na política, quem ia ser o presidente, o rei Davi não tinha mais rei sobre o trono de Israel, vai trazer um rei agora. Então aí começa a mandar uma mensagem que nós vamos resolver tudo aqui e agora. É extremamente terreno, voltado extremamente para aqui e para agora. E é interessante que a palavra grega usada para perguntaram, na realidade deveria ser perguntavam continuamente. Porque eles passaram 40 dias ouvindo Jesus falar do reino, e por 40 dias eles achavam que era o reino de Israel. Será que às vezes a gente não tem essa mesma
Hoje eu vi uma estatística muito legal, estava comentando com a Luísa agora à tarde, que na Alemanha, desde 2014, 2.000 muçulmanos se converteram, esses que vieram refugiados nessa guerra. 2.000 se converteram na Alemanha. Aí a estatística dizia o seguinte: só tem um probleminha. Muitos de verdade se converteram, mas alguns apenas se converteram porque com isso facilita o processo de imigração nos países dizendo que é cristão. Ok, não vamos entrar em detalhes, cada um sabe a sua perseguição que está vivendo. Mas veja bem, se quantos de nós, muitas vezes, a única coisa que nós queremos mesmo de Jesus, talvez seja uma solução dos nossos problemas. Talvez não temos uma mentalidade ainda do reino, de quem, na realidade, nós somos. A mensagem que enviamos tem que ser muito criteriosa, porque Jesus tinha uma mensagem, e nós precisamos continuar com a mesma mensagem. Semana passada, uma família foi morta na Síria, decapitada pelo Estado Islâmico. E eles foram decapitados porque eles eram cristãos. Cristãos. E sabe que muitas vezes nós pegamos essa mensagem como que numa corrida de revezamento das Olimpíadas, que você passa o bastão um para o outro. E esta família lá na Síria que foi decapitada, ela está passando o bastão para nós, dizendo o seguinte: eu já fui, eu morri, fui decapitado. E aí você diz o seguinte: puxa, estou pegando, mas na realidade o meu sonho mesmo é ter uma TV de 500 polegadas. Pronto, esse é o sonho da igreja. Como é que nós honramos a história do passado, que pegamos o bastão de quem veio atrás de nós e passamos adiante para as próximas gerações, se nós passamos a mensagem errada? Isso é muito sério. Mas precisamos continuar, meus irmãos, precisamos continuar a mesma história de Jesus. Jesus havia prometido que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, Mateus 16, 18. O livro de Atos nos motiva, como igreja, nos mostra como a igreja de Jesus começou em Jerusalém e se espalhou até os confins da terra. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Claro que Jesus está falando do quê? De quantidade. Jesus era uma pessoa que viveu por 3 anos o seu ministério e hoje está ao lado do Pai. Claro que quando você pensa que hoje na Terra, estatisticamente diz que temos mais ou menos 2 bilhões de cristãos. Pensa, você já viveu quantos anos, talvez quantos anos você tem de cristão, muito mais do que Jesus em 3 anos de ministério. Claro que Jesus está dizendo, se de verdade nós somos aquilo que Jesus quer que sejamos, nós temos que fazer muito mais do que Ele fez. O impacto na nossa geração tem que ser maior. Talvez você pergunte assim: como que este homem vive 3 anos e meio no seu ministério, reúne 12 homens ao seu redor, e sabe o quê? Que esses 12 homens, 2000 anos depois, o impacto da história deles está sendo escutada aqui, agora, neste momento. 2000 anos depois. Nunca ninguém fez isso, nunca nenhuma grande empresa com toda a tecnologia que possa existir conseguiu 2000 anos manter a mesma história fielmente. Então, quando eu me comparo com tantos que vieram antes de mim, e eu olho para a nossa história, eu me pergunto: Senhor Jesus, o que é que o Senhor quer que a nossa igreja faça hoje nesta cidade, para honrar toda essa continuação dessa história da igreja? Ray C. Stedman é um pastor e um teólogo norte-americano que eu gosto muito. Aliás, ele tem um comentário muito lindo do livro de Filipenses que eu recomendo. Seja Alegre é o nome do comentário. Mas ele diz o seguinte: seja nos evangelhos ou no livro de Atos, Deus usa a encarnação. Gente, carne. Deus usa a encarnação, sua vida manifesta através da vida humana. Deus usa gente como sua estratégia para mudar, o mundo. O livro de Atos é o registro de homens e mulheres possuídos por Jesus Cristo, manifestando sua vida todos os dias. Deus se encarnou em Jesus Cristo, e Ele se encarna em você hoje na igreja, e o plano de Deus vai ser executado pela igreja.
Quando não fazemos isso, estamos falhando. John MacArthur, um pastor na Califórnia, ele diz que a obra da redenção está terminada. Não tem nada mais que possa ser feito na redenção. Na cruz está terminado. Ele já ofereceu a salvação ao mundo. A obra de proclamar e viver o reino, ele apenas começou. Ele começou. Agora nós precisamos continuar. Os apóstolos continuaram, nós precisamos continuar. Esta é a continuação, meus irmãos. E continuar exatamente o quê? Você fala continuar o quê? Qual é a minha missão? E é exatamente disso que eu quero dizer. A nossa missão. A continuação é o que recebemos. E temos que continuar e preservar na mesma tradição. Mas o que é? É a nossa missão. Nossa missão, meus irmãos, a tarefa da igreja é de ser testemunha. É de trazer para o nosso tempo e lugar a verdade do Evangelho, assim como os discípulos fizeram em sua época. A missão da igreja é testemunhar daquilo que Deus fez e está fazendo através de Jesus. Esta é a missão. Jesus diz: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Você vai receber poder de mim para ser testemunha, é isso que você quer, e você vai ser testemunha de mim. Eu quero que você fale de mim, a sua boca tem que estar cheia de mim, de Jesus. Você vai falar, viver Jesus, é o que ele diz, esta é a missão da igreja. Não podemos confundir, meu irmão, com coisa que nós fazemos. É aquilo que nós somos. A sua identidade não é o que você faz, a sua identidade é o que você é. Não é que você é um pastor, um professor, um engenheiro, um matemático, é que você é igreja. Ele diz: eu vou te dar poder para você ser igreja. E a palavra que ele usa é testemunha. A palavra poder, a palavra grega dínamos, ela está diretamente ligada à palavra testemunha. Mártir é a palavra. Se tem uma coisa que eu quero de você, lembra da palavra igreja, que vem da palavra kaleo, eclesia, que é chamado, eu te chamei para que você seja igreja. Pronto. Você lembra daquele jovem rico, chega para Jesus e diz: mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Lembra disso? É uma palavra interessante, mas também muito orgulhosa. Porque ele está dizendo: o que eu tenho que fazer? Como que eu compro esse negócio aí? Se você é uma contradição, inclusive, porque eu preciso fazer para herdar. Se você faz, você não herda. Você herda se você é. Filho herda. É uma herança. E Jesus está dizendo: eu chamei você, eu capacitei você para ser. Isso tem que mudar, meus irmãos. Não é aquilo que nós fazemos. O nosso comportamento, as nossas atitudes, elas têm que nascer do fato de que somos o que somos. Eu não posso cobrar de quem não é que se comporte como que fosse. Precisa haver de verdade um nascimento. Jesus disse: se você não nascer do alto, você não é. Você precisa ser, primeiro de tudo. A igreja, então, é. Eu tenho dito, meus irmãos, muitos anos que eu tenho dito aqui, eu não faço parte da igreja, eu não venho à igreja, eu sou a igreja. Você é a igreja, nós juntos somos a igreja. E a grande questão que a igreja tem que perguntar é: como igreja que eu fui chamado para ser, o que é que eu faço? Jesus fala: eu vou te dar poder para você ser minha testemunha. Ser minha testemunha. A palavra testemunha, usada aí, martireo, usada inúmeras vezes no Novo Testamento, é interessante que você pergunta: como é que eu testemunho? Eu fui advogado há alguns anos, e você, tem o nosso caro colega Cacá aqui também, que foi advogado, não sei se tem mais alguns aqui, colegas, mas você pensa numa testemunha, alguém que é chamado para testemunhar, e ele fala alguma coisa dizendo que eu juro falar a verdade, não mais do que a verdade, somente a verdade, pura verdade, blá, blá. E não fala nada disso. A ideia de você falar, talvez você pense na palavra testemunha, mas a palavra testemunha, esta mesma palavra, ela é repetida inúmeras vezes no Novo Testamento. E cada vez ela pode ser usada de maneiras diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo. Em alguns lugares ela é usada como testemunha, falar, afirmar que viu, ouviu ou experimentou alguma coisa.
É dar evidência daquilo que você viu, ouviu ou experimentou. É não guardar para si. Eu sei, vou ficar quieto. É dar um bom relatório. É suplicar, é implorar, obter aprovação por boa reputação. É usado disso muito claramente no livro de Pedro. Ele usa testemunhar. A palavra mártir é que você tenha boa reputação lá fora. Ele está dizendo assim, a sua palavra, quando você fala de Jesus, ela sempre tem que vir seguida depois do seu comportamento. Você se diz cristão, mas acha, para falar a verdade, você vive como tal. Um dos pais da igreja disse classicamente no ano 400 e pouco, ele diz assim, pregue sempre, fale sempre o evangelho, e quando for necessário, em todo o tempo fale o evangelho, quando for necessário use as palavras. Sempre o seu comportamento, ele vem adiante da sua palavra. Que você é porque você é igreja. Você tem, o reino chegou até você. O texto vai dizendo ainda, é usado algumas vezes, como para Estevão e para alguns outros que Paulo às vezes matava, usado como morrer. A palavra mártir, eu vou te dar poder para morrer. Como? Como essa família, agora na Síria, que foi decapitada, e eles tiveram que baixar a cabeça, enquanto alguns homens, gritando o nome de um outro Deus que não fosse Jesus Cristo, cortavam a sua cabeça, e Jesus diz, eu vou dar poder para você. Poder para fazer o quê? Para curar? Poder para o quê? Falar em línguas? Poder para fazer o quê? Poder para morrer por mim. Poder para enfrentar a faca por mim. Poder para na hora de estiver diante de um governador, de uma autoridade, falar em meu nome. Poder para a hora que estiver diante de uma pessoa humilde, abraçar em meu nome. Poder que a hora que estiver perto de um pobre, um coitado, um ferido, abraçar, amar, cuidar, curar em meu nome. Eu vou te dar poder para ser eu. A minha testemunha, aquilo que eu vivia e que eu fazia nos 3 anos de ministério, você vai continuar a fazer. Exatamente o que eu fiz lá, eu vou te dar poder para falar de mim. A sua boca vai fluir de mim. Charles Spurgeon falava muito de John Bunyan, dizendo que John Bunyan, no ano 1600 e pouco, era um homem que no seu sangue tinha a Bíblia e Jesus por todo lado. Você furava ele, ao invés de vazar sangue vermelho, vazava Jesus, vazava a palavra de Deus por todo lado. É uma testemunha que se tornou a própria pessoa de Jesus. Quando você conversa com alguém, você vê, você se aproxima de alguém, você sabe que de ali alguma palavra de paz, de amor, de encorajamento, muitas vezes de exortação, vem porque é uma testemunha de Jesus. Quando nós estamos juntos entre nós, tantas vezes nós falamos tantas outras coisas. Eu não estou dizendo que nós temos que ser pessoas chatas e nunca mais falar de futebol, falar de Fórmula 1, de bobsled. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós sempre temos que ter em mente quem nós somos. Nós somos testemunha. Nós somos testemunhas. Ele te chamou para ser testemunha. É uma tarefa que Ele te deu. E a expectativa é que nós cumpramos esta missão de sermos testemunhas. O apóstolo Paulo diz, estou aqui e dou testemunho, a palavra martireo, 26, 22, tanto a gente simples, quanto a gente importante, não me importa, eu sempre sou um mártir, todos os dias eu estou morrendo um pouco, todos os dias eu estou morrendo um pouco, todos os dias eu dou um pouco de mim, um abraço de mim, um amor de mim, uma esperança, todo dia eu falo a respeito da cruz e do túmulo vazio, eu falo da esperança e da glória vindoura. Este é o vocabulário da igreja, que nós precisamos readquirir. Nós, meus irmãos, seguimos uma grande linhagem de santos e mártires, famosos e desconhecidos, heróis da fé, ordinários e extraordinários, e devemos nos certificar de que outros heróis surgirão nas gerações após a nossa. O livro de Hebreus diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Lembra que o livro de Hebreus capítulo 11 diz o quê? Que tantos lá foram heróis que viveram e morreram por causa de Jesus Cristo. E agora o autor diz, e nós também, olhando o que toda essa gente fez, não vamos deixar isso passar em vão, passar em branco, mas nós vamos pegar deles que vieram antes,
Vamos viver isso hoje e vamos passar adiante para aqueles que estão diante de nós. Eu vejo essas nossas criancinhas aqui, meus irmãos, e eu fico pensando, eu estou passando para eles, estou amando, dizendo o seguinte: vocês, os jovens dessa igreja, os adolescentes dessa igreja, o meu desejo, a minha ambição, esse que eu estou fissurado, pensando nisso dia e noite, noite e dia, é de que logo, num piscar de olhos, estes aqui, que estavam aqui há pouco agora, orando, talvez tímidos, mas esses aqui, aqueles que estão na sala, esses nossos jovens aqui, eles é que serão pastores e líderes e missionários desta igreja. Eles é que serão muito mais a igreja viva em Calgary do que nós, que ainda estamos tentando descobrir alguma coisa. Novos imigrantes recém-chegados, eles serão canadenses puros que viverão aqui e alcançarão o mundo. Jesus diz: vai a todas as nações, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os confins da terra chegaram até Calgary, tem tudo aqui, inclusive brasileiro, inclusive gente de Apiaí. Sabe que o meu filho Lucas estava na escola essa semana e a professora deu lá uma tarefa de geografia, de alguma coisa lá, que tinha que dar nome de cidades na América do Sul. E logo ele falou: isso é comigo mesmo, né? Eu sou de lá. Então ele conseguiu, ele falou Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Ele lembrou de alguma maneira de Caracas, de La Paz e de Apiaí. Cidades na América do Sul. Mas está tudo aqui. Está aqui, do nosso lado, e Jesus dizendo: ao invés de você ir, eu estou trazendo o mundo para você. Olha do lado. Eu estava dizendo com um irmão que eu visitei semana passada no pequeno grupo, eu estava dizendo o seguinte, ele estava dizendo: pastor, a gente aqui no pequeno grupo, aqui e ali. Só que quando eu cheguei para a visita, é que às vezes eu não converso muito, eu sou uma pessoa muito tímida, mas quando eu fui chegando tinha um vizinho do lado, e eu bati um papo com o vizinho por acaso. De vez em quando acontece isso. E eu bati um papo com o vizinho, né? Enquanto o irmão lá abria a porta da casa, e começamos a conversar. E aí, você faz o quê? E ele molhando as plantas e tal. E eu, que planta legal, a água está molhada. Alguma coisa assim para puxar a conversa, né? E acontece. Aí começamos a conversar, disso o irmão vem, abre a porta, e aí a gente começa a conversar nós três, e a gente entra, eu digo assim, poxa, e o cara ali? Rapaz, é uma pessoa quieta, tímida, quase não fala. Eu falei: falou pra caramba. Né? Então, pois é, e tal. E aí começamos a conversar, e falando aqui e ali. Eu falei: qual é o seu pequeno grupo? Ele disse: o meu pequeno grupo é aqui, às quartas-feiras, tal, não sei o quê. Você já pensou em convidar ele alguma vez? É que o nosso pequeno grupo é assim, é brasileiro e tal, não sei o quê. Não, cara, nós somos uma igreja, ponto. Ponto. Nós amamos gente, ponto. Se for brasileiro, graças a Deus. E se for não brasileiro, graças a Deus. Precisamos expandir os horizontes, entender de verdade que nós temos um rei, um reino e uma missão: ser testemunha. Essa é a nossa missão: ser testemunha. Falar, viver, morrer em nome dele. Sabe que o C.S. Lewis, o meu amigo, ele diz o seguinte: a igreja existe para nada mais do que trazer pessoas para Cristo, para fazê-los pequenos cristos. Se ela não está fazendo isso, todas as catedrais, o clero, as missões, os sermões, até mesmo a Bíblia, são uma grande perda de tempo. É para esse fim que Deus se fez homem, para trazer pessoas para Cristo. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Nós existimos para isso. Eu fui mal interpretado uma vez aqui, eu acredito, mas uma vez eu disse assim: nós não somos a embaixada do Brasil em Calgary. Sou muito orgulhoso do Brasil e posso ajudar muitos brasileiros, como tenho feito nos últimos 10 anos. Mas nós somos a igreja. É isso que eu e você somos. A igreja de Jesus Cristo, que tem um rei, que faz parte de um reino e que tem uma missão: ser testemunha. O pastor Alexandre muito propriamente orou aqui, dizendo: Deus, se o Senhor precisar dos nossos filhos para ir aos confins da terra, nós te oferecemos. E talvez ele peça mesmo: prepare-se. Eu vivo me preparando para isso. Mas sabe que eu fico pensando que Deus, talvez com muita graça, nos tirou de um país, nos trouxe para cá e disse o seguinte: não, os seus filhos vão aos redores do mundo, aqui em Calgary. Aqui em Calgary. Precisamos disso, meus irmãos, compreender que a igreja é isso. Um outro amigo muito querido, John Stott, aliás, me escreveu, eu tenho 2 cartas dele, muito legal, gente muito boa, Dr. John Stott. Faleceu faz 5 anos. Os discípulos receberam poder de modo que, entre a vinda do Espírito,
Atos capítulo 2. E a segunda vinda do Filho pudesse ser testemunha de Cristo. O poder é para quê? Entre esses dois parênteses, presta atenção nisso, entre o Espírito Santo chegar e Jesus voltar, neste meio nós temos uma tarefa: sermos testemunhas. Ponto. Ponto. É isso. Ele está dizendo isso. Entre esses dois períodos, sejam eles curto ou longo, esse período, a missão deve ser cumprida. Os seguidores de Jesus devem anunciar o que ele realizou durante a sua primeira vinda e chamar o povo ao arrependimento e fé. Enquanto se... morreu aqui. Você pode, por enquanto, aqui morreu. Ele realizou a primeira vinda e chamar o povo ao arrependimento e fé, enquanto se preparam para a sua segunda vinda. Eles devem ser testemunhas até os confins da terra e até o fim dos tempos. Enquanto houver tempo, enquanto houver canto da terra não alcançado, nós temos que cumprir a missão. Só temos que parar de cumprir a missão o dia que o tempo acabar e o dia que os cantos da terra forem alcançados. É simples assim. Até quando, Jesus? Até o último canto e até o tempo acabar. Não temos a liberdade de parar até que a missão e os tempos acabem. Eu fico pensando nessa palavra tão profunda deste homem. Como é que nós, às vezes, tantas vezes, nos sentimos no direito de parar a missão? Talvez porque o reino, nós nos sentimos os próprios reis deste reino. Que nós sentimos que podemos parar a missão, quando na realidade fomos chamados para ir até os confins da terra e os tempos não nos competem. Eu tenho que ir até que alcancemos e até que Ele diga, acabou. É assim que é. Próximo, por favor, porque agora eu perdi o controle aqui. Jesus diz assim, esperem pela promessa do meu Pai. E eles esperaram, e os versículos 12 a 23 diz que eles esperaram orando e estudando a Bíblia. Então eles esperaram, e esse tempo gostoso de esperar o Espírito Santo vir sobre eles. Só que eles foram orar, e eles foram estudar a palavra. A Bíblia diz que eles abriram a Bíblia no Salmo 40 e começaram a interpretar o Salmo 40 para eles. Vamos receber no coração o Friedrich Schleiermacher, o Schleiermacher é um teólogo alemão. Vamos receber no coração a exortação dada por aqueles homens aos discípulos, para não ficarem olhando para cima com desejo impaciente pela morada no céu. Vamos contemplar sua ascensão, sem negligenciar a oração no Espírito e na verdade que é a palavra. Tendo como eles um só coração, assim Ele também nos dará o seu amor e poder, e assim cumprirá em nós também o que Ele prometeu aos seus discípulos. Nós vamos orar, vamos nos dedicar à palavra e ouvir atentamente o que o Espírito disser. Agora você vai. Eu creio que o Espírito tem falado a esta igreja. Eu creio que o Espírito tem falado a esta igreja. Esta é a missão de vocês aqui. Cabe-nos obedecer. Próximo, por favor. Meus irmãos, a matemática e a lógica, a sequência dos fatos é muito simples. O Espírito vem a nós e nós vamos ao mundo por Cristo. Jesus retornou ao seu Pai, o Espírito Santo veio até nós, a igreja vai ao mundo e Jesus voltará. É assim que nós precisamos compreender a nossa missão. Eu queria terminar, tem mais 2 slides. Você talvez pergunte, como que eu posso ser uma testemunha? Porque aqui em Calgary, talvez nós não sejamos perseguidos como no Afeganistão e em alguns outros lugares como o Iraque, o Sudão, por exemplo, a Arábia Saudita. Nós temos tanta liberdade aqui. Viva uma vida consistente, centrada em Cristo. Meus irmãos, precisamos... O Maurício trouxe aqui uma estatística estarrecedora, que muitos filhos abandonam a igreja porque não vê consistência nos atos dos pais. Eles leem a Bíblia, eles oram, mas não existe uma consistência no caráter, na integridade. Eles precisam olhar isso em você. Sabe o seu filho lindinho que está no seu colo hoje, que tem 6 meses? Eu tenho a minha filha aqui de 18 anos, meu filho de 20, eu tenho outro de 13. O tempo passa. E eles viram adultos. E um dia eles viram para você e falam assim, meu pai sempre leu a Bíblia, mas bateu na minha mãe.
Eu nunca bati na minha mãe. Minha mãe sempre lia a Bíblia, orava, ia para a igreja, mas era uma fofoqueira. Meus pais liam a Bíblia, oravam desequilibrados. Ou então se dizia uma ganância por dinheiro. Uma vida consistente com a palavra, centrada na pessoa de Jesus Cristo, obcecado pelo Senhor Jesus. Põe a faca no dente, se prepara e vai. Faça isso. Deixa Cristo exalar da sua vida, em tudo que você vive, que você faz. Deixa Cristo fluir de você. Número 2, seja um amigo e bom ouvinte. Meus irmãos, às vezes nós falamos muito, ser testemunha às vezes é ouvir. As pessoas aí fora têm um problema muito grande, que é solidão. Você sabe, meus irmãos, muitos anos atrás eu tive uma conversa com um psicólogo muito gente boa, que é um pastor, Larry Crabb. E o Larry Crabb, ele estava no Brasil fazendo uma visita e eu tive uma oportunidade maravilhosa de sentar com ele por algumas horas. E ele me falava o seguinte: proporcionalmente, a quantidade de gente esperando nos consultórios de psicologias, de aconselhamento, é diretamente ligada à pouca influência dos amigos cristãos na vida das pessoas. Quanto mais os amigos cristãos se envolvem com as pessoas, tanto menor é a fila de espera nos consultórios de aconselhamentos. Seja um amigo das pessoas. Ouça as pessoas, mostre interesse nelas, olhe nos olhos, abra o ouvido. Eu, quando era professor no seminário de pregação bíblica, eu dizia, o ponto número 1 de um bom pregador é ter um ouvido desse tamanho. Porque se você vai falar, você tem que falar aquilo que você ouviu. E eu digo a mesma coisa nas amizades. Ouça, deixa a pessoa falar com você, seja um bom amigo das pessoas. Ore para que o Espírito Santo prepare a pessoa para receber a palavra de Deus e te dê oportunidade para falar de Jesus. Ore. Meus irmãos, olha, eu tenho 2 vizinhos, eu e a Luísa temos 2 vizinhos. Um é da Índia, uma família muito querida, e o de cá são nativos, índios nativos americanos. Eu oro por eles. A Luísa sabe, a Dedé está aqui. Quantas vezes eu chego atrasado para almoçar, que estou lá fora conversando com eles. E não é coisa de igreja, não. Vou lá, falo de grama, falo de é aquele bicho mesmo, agora esqueci, que fede, gambá, que tem, às vezes aparece lá. Falo agora, ele está um pouco enfermo, andando assim de muletas, a gente conversa, fazendo amizade. Outro dia ela bateu na minha porta lá, a senhora, e ela estava assim, falou assim, você pode abrir esse vidro de conservas para mim? Eu falei, claro. E ela um pouco assim, sem graça, você sabe que agora meu marido não consegue mais. Porque agora ele treme, ele anda devagar, ele não consegue mais abrir, ela não tem força. Eu falei, claro, sempre que eu precisar, eu vou abrir. Faça contatos, conexões. Estava dizendo aqui hoje de manhã, meus irmãos, e eu digo isso com muita humildade, como talvez um fator de motivação para vocês. Eu tenho dito muitas vezes que eu perdi o gosto por futebol há muitos anos. Eu, quando era garoto no Brasil, eu gostava de futebol, eu ia muito a Pacaembu ver um time lá jogar. Eu estou sendo muito sincero, essas coisas perderam para mim, eu não tenho mais gosto nisso. Mas eu me esforço. E às vezes eu faço de conta que para impressionar a Luísa e os meus filhos, eu saio correr de vez em quando, que também zero de importância no meu calendário isso. Mas eu dou uma corrida lá, disfarço, paro, mas eu vou falando com as pessoas no meio do caminho, elas me param para falar. Mas aí eu estou aqui fazendo uma corrida outro dia lá na minha casa, e aí passando assim, vi um campinho de futebol, vi 9 pessoas jogando bola. E eu já tinha corrido muito, sei lá, uma quadra e meia mais ou menos, estava morto já, né? Aí fui chegando assim, eu precisava parar um pouco, porque uma quadra e meia já era muito. Meu irmão, eu tenho 50 anos. Já acha o quê? 50 é mais do que 49. Aí eu fui chegando assim, dei uma parada assim na trave do gol, fiquei lá, com cara de atleta, né? E 9 jogadores, e aí um deles virou para mim e falou assim, cara, tá faltando um, né? Você quer entrar para jogar? E eu, opa, é para já, né? Então eu entrei para jogar bola com os caras, e ficamos assim, 4 contra 4, né? 5 contra 5.
Aí estava lá, jogo 5 contra 5 e tal, começamos a jogar bola, aquela coisa toda, e a turma lá, né, assim, tal, e eu fui jogando bola, assim, um pouco devagar, e não é que eu sou bom de nada, pelo amor de Deus, nada disso, eu acabei fazendo lá uns golzinhos lá. Aí fiz uns golzinhos lá, mais ou menos uns tantos de gol lá, e aí depois de fazer esse tanto de gol, a turma chega para mim e fala assim, você não é canadense, né, para fazer tanto gol assim, né? Aí eu falei assim, é porque você não me viu ainda com um taco de rock na mão, aí que você ia falar que eu não sou canadense mesmo. Mas eu disse assim, olha, sabe o que? Eu não sou canadense não, mas de onde você é? Tal. Eu falei, eu sou do Brasil. Ah, tá explicado, futebol, tá explicado. E aí começaram a falar desses jogadores aí, eles disseram o nome de alguns jogadores, exceção do Neymar, eu não sabia quem eram os outros não, mas eles sabiam. Aí o sotaque e tal, aquela coisa, eu falei, vocês também não são canadenses? E eles falam, não, nós somos do Nepal. Eu falei, Nepal? Eu falei, Nepal. Eu falei, puxa, eu tenho um amigo hoje no Nepal, que teve um terremoto 1 ano e meio no Nepal. Eu tenho um amigo que está, o Darren, está trabalhando no Nepal hoje, lá com o terremoto. Ele, puxa, que legal e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Você faz o quê? Tudo trabalhava com TI, tudo, só informática, só isso, que deve ter computador nessa cidade, gente. Impressionante. Mas aí estavam eles lá, e aí jogando bola e falando de computação, não, desse negócio todo. Aí perguntaram o que eu fazia. E eu sou pastor. Aí quando eu falo isso, o quê? Pastor? E eles meio que não sabiam o que era, né? Então eu usei a outra palavra, priest, que é um sacerdote. Aí eles vão entender, na cultura deles, um priest. Não necessariamente um padre, mas um sacerdote. Eles, você é daqueles que ouve segredos? Você sabe muitos segredos? Eu sei muitos segredos. Mas, irmão, você sabe que eu saí de lá, joguei bola com eles, eu saí de lá, enquanto eu fui correndo para casa, sei lá, aquele meio quarteirão que faltava, eu fui orando e eu confesso aos irmãos que eu chorei naquele dia por eles. E eu pedi assim, Deus, será que o Senhor vai me dar algum deles para Jesus? Deus, eu já não tenho paciência mais para futebol, para jogo, eu acho esse negócio tão sem graça, tão sem sal. Eu já não tenho corpo mais, eu não aguento. O médico falou que eu tenho que tomar cuidado, que eu não posso fazer muito exercício. Não falou, não. Mas... essa é verdade, isso é verdade. Aliás, o meu médico, o Dr. Subramanian, disse que quer vir aqui um dia conversar com vocês. Ele falou, Dr. Subramanian, ele falou, pastor, eu vou lá um dia lá, dá uma palavra para essa turma lá, que essa turma aí, não sei o quê, é ele, não sei o que não está gostando aí. Tá? Bom, não vou falar, vou deixar ele falar. Mas aí, eu chorei e falei, Deus, e aí? E o máximo que eu posso, eu não sei quando vocês atrapalham a minha agenda, terça e quinta eu estou lá jogando bola com eles. É uma palhaçada, você não faz ideia, dá vontade de rir. Mas eles já me deram um nome em nepalês, porque eles não conseguem falar Jaime. Então eles me deram um nome em nepalês, eu não consigo falar o nome. Mas agora quando eles vêm, eles me falam lá, e eu já sei que sou eu. Aí que legal, você vem e tal, não sei o quê e tudo mais, né? Eu estou indo aí. Às vezes eu esqueço, mas corro lá e eu vou no meio do caminho, eu vou orando, Deus me ajuda a ter um contato com eles, abre uma porta, abre uma oportunidade, não sei o que, se um deles um dia vai precisar de um conselho, o que vai acontecer um dia que eu vou poder chegar para eles de verdade, falar que eu não sou um pastor, eu sou a igreja, eu sou uma representação de Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, a palavra do Senhor está dentro de mim, e eu posso com eles de alguma maneira compartilhar Jesus com eles. Não tem outra razão de eu jogar bola, de eu fazer qualquer outra coisa que não seja de alguma maneira ser testemunha do amor, da cruz, do túmulo vazio, do perdão, da graça e da esperança de Deus sobre eles. Sabe o que aqueles rapazes, todos mais jovens do que eu, sabe o que eles sabem de Jesus? Nada. Na cultura deles, lá no auge do alto daquele Himalaia, em Katmandu, sabe o que é que tem lá? Quase nada de cristianismo. Ore a Deus, fala, Deus me dá oportunidade, eu quero o poder de Deus, eu quero poder para poder anunciar Jesus Cristo, olhar no olho da pessoa e dizer, sabe, tem alguém que te ama. Eu não quero poder para outra razão. É esse poder que eu quero. Ter a capacidade de chegar para alguém e falar assim, Jesus morreu na cruz por você. Você pode confiar sua vida a Ele. Vem para Ele. Entregue-se totalmente. Mas eu não vou assim arrogantemente dizer isso, porque no ouvido de um nepalês que não sabe nem o que é o nome Jesus,
que não sabia o que era um pastor. O que eu vou dizer para ele? Eu vou chegar para ele e falar assim, as 4 leis espirituais? Ele não vai entender, não fala nem inglês direito. E eu fico pensando, Deus, que poder o Senhor vai me dar para que eu possa entrar na vida desses homens e das suas esposas e filhinhos que ficam ali sentados do lado de fora vendo alguém jogar bola. Como é que eu posso um dia alcançar essas mulheres, essas criancinhas? É esse poder que nós precisamos, nada mais do que isso. E é isso que eu tenho orado por você, que Deus dê a mesma coragem, a mesma força, o mesmo poder de que as pessoas conheçam o amor de Deus. O apóstolo João diz assim, eu vi a vida. O apóstolo João diz assim, eu toquei. Ele diz lá, está lindo, 1 João capítulo 1, ele diz, eu pus a mão na vida. Eu pus a mão, ele está falando de Jesus, eu vi a vida materializada num homem. E eu estou testemunhando para você o que eu vi. Eu termino com uma história, por favor, o próximo. Um dos capítulos ruins dos nossos últimos tempos era o processo de escravidão, não é? E, sabe, meus irmãos, que tanta dor. Eu não posso me esquecer dessas vezes que eu fui à África, quando eu pude, por exemplo, chegar na ilha Goré, no Senegal, e ver ali o lugar onde os escravos saíam. Tão deprimente. Você não sabe se você quer vomitar, chorar. O que você quer fazer? Eu já fui na África tantas vezes, é tão impactante. Essa última vez agora que eu estive em Gana, eu estava num lugar assim, conforme eu fui passando, algumas pessoas começaram a gritar para mim assim, ô branco, sai da África, branco, sai da África, odiamos branco, sai da África. Eu comecei a chorar dentro de mim, virei para o Júlio, que é um amigo muito querido, que estava comigo, africano. Ele falou, não pastor, fica tranquilo. Eu falei, não é isso, Júlio, não é isso. Eu fico pensando na dor que eles já viveram. Quanta dor essas pessoas já viveram para odiar tanto assim. Isso não é de graça. Mas esses homens eram vendidos, essas mulheres, essas crianças como escravos. E houve um movimento na Alemanha, por volta do ano 1700, que essas pessoas se interessaram pelos escravos que eram vendidos e trabalhavam duro no Caribe, todo o norte do Brasil até as ilhas do Caribe. E sabe, eles começaram a ser tomados por um grande amor e eles decidiram ser missionários entre os escravos. Só que o governo, tanto da Alemanha quanto os governos dos países e os senhores dos escravos, nunca iam permitir que missionários brancos europeus pudessem entrar aqui nessas ilhas do Caribe e anunciar salvação àqueles escravos. Não tinha outra opção, a não ser a única opção que eles encontraram. Eles colocaram placas e eles iam para as praças e eles se vendiam como escravos. 2 deles, os primeiros que fizeram isso, Johann Leonhard Dober e David Nischmann, foram os primeiros que fizeram isso. Colocaram placas, foram para o meio da praça e dizendo o seguinte, estou à venda. E foram vendidos. Algumas pessoas compraram e eles foram trabalhar como escravos no Caribe, jovens, nunca casaram, nunca namoraram, nunca tiveram outra profissão, nunca mais voltaram para casa e viram papai e mamãe, nunca mais foram vendidos como escravos para as ilhas no Caribe, se infiltraram e plantaram tantas igrejas nos anos de 1700 e 1800. Houve um verdadeiro avivamento de salvação entre os escravos, que até hoje repercute quantos e quantos ainda são herança desses que testemunharam de Jesus. Esses jovens, quando saíam nos navios, iam naqueles barquinhos remando até chegar no navio, naquela neblina europeia, eles olhavam para trás, despediam, choravam se despedindo das suas famílias e gritavam assim, pelo Cordeiro que eu faço isso. E a frase que mais marcou esse movimento foi essa frase, que eles gritavam, que o Cordeiro, que é Jesus, receba a recompensa do seu sofrimento através da minha vida. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. E qual é a recompensa? A salvação daqueles escravos. A salvação das pessoas. Eles vão receber através de mim. Jesus vai receber através de mim a sua recompensa, a sua morte não foi em vão. Alguns
Quem sabe muitos, através dessa igreja, conhecerão Jesus Cristo, através dos seus pequenos grupos, nas suas casas, evangelísticos, verdadeiros, sinceros, amorosos, grandes, agigantados. O apóstolo Paulo diz em Coríntios: o meu peito se dilata, o meu peito é maior o meu coração é maior do que o meu peito, ele diz. É muito além de mim, das minhas preferências, dos meus gostos, das minhas tradições, muito mais, é além de mim, é a cruz que me interessa, é o Cordeiro que me interessa, é Ele sendo glorificado, é isso que eu quero. E por isso eu vivo e morro. É isso que esses homens viveram. Talvez você não vá ser vendido como escravo. Nós vemos no Canadá, esse país aqui é muito bom, é rico, está sofrendo agora um pouquinho, daqui a pouco planta, nasce tudo. Você planta milho, nasce petróleo. Aqui é abundância demais, vai como eu vou para certos lugares, você vai ver o que é sofrimento e dor e pobreza. Aqui é bom demais, você nunca vai ser vendido como escravo, não se preocupe. Mas talvez você podia transformar o seu jogo de futebol numa evangelização. Podia abrir a porta da sua casa e anunciar Jesus e o amor de Jesus às pessoas. Podia parar de pensar que você é um engenheiro, que você é um mecânico, que você é o que você é. Você não é isso aí, você é igreja. Você é testemunha. Então, seja. Pastor Alexandre, vamos cantar uma canção de louvor a Deus, nós vamos terminar.